Boa noite, meu povo, boa noite, meus foguinhos, sejam bem-vindos para mais um Papo com o Jorge Brasil. Hoje recebendo um convidado ilustre, âncora do Brasil Urgente Rio, também âncora do Jornal da Band, no revezamento de sábado, mediador de debate para a Prefeitura do Rio, um cara que joga em todas as áreas, um profissional fantástico e uma figura também muito simpática. Vamos receber o João Paulo Vergueiro, JP. Com ele, saber um pouquinho da trajetória dele, da história de vida dele também, que é muito interessante. Então, vamos divulgando a live, manda aviãozinho para amigo, manda aviãozinho para todo mundo e vamos lá. Eita! Oi, Jorge! Prazer Oi, estar meu aqui, querido. viu? Primeira coisa, desculpe o atraso, eu sei que... Até parece. Não, não faz diferença, menino. Vai começar atrasado lá no Brasil, gente. Como é que não dá treta? Opa! Cara, brigadíssimo por você ter aceitado. Eu tô desde o carnaval tentando arrumar uma maneira de fazer essa live, sabe? Mas eu sei que a parte do jornalismo é um pouco mais complicado, é mais delicado, né? Então fico muito feliz mesmo de você ter topado. Gostei do quadro aí atrás, Jorge. Eu que agradeço. Nossa eterna Marilyn. Eu que agradeço. Olha, olha, a convite. Júlia entrou aí, maravilhosa, lindíssima. Então, já que ela entrou, já deixa eu falar uma coisa. Ela me deu uma orientação assim, ela falou assim, JP, faz o seguinte, deixa o Jorge perguntar, porque você tem mania de falar demais. Então eu falei, tá bom, já comecei tomando uma bronca. Então eu vou ficar mais quieto, você faz as perguntas e a gente vai tocando, porque ela já falou, você tem mania de não parar de falar. Ih, menino, mas assim, olha, Júlia, deixa eu só te contrariar, porque tudo que a gente mais quer aqui é ouvir esse homem falando hoje. Eu é que preciso me policiar, porque eu sou um pouquinho assim também. Quando eu digo, às vezes a minha pergunta é tão longa que eu me perco na minha pergunta. Então vamos. O povo veio aqui só para te ver, rapaz. É só para te ouvir. Viu, Júlia? Júlia, depois você controla ele aí direitinho. Ele ama ela dizendo. Olha lá, tá a Rosa Maria chegando, muita gente. Lucas de la Torres, que é um irmão meu, um beijo especial para eles. Vamos lá, Jorge. Rapaz, ontem eu faço live de madrugada no YouTube, né? Comentando reality show, comentando algum acontecimento do dia da área do entretenimento. Aí eu comentou desde de domingo dizendo, gente, terça-feira eu vou conversar com o João JP Vergueiro. Cara, e a recepção das pessoas na live me surpreendeu. Porque vocês que são âncoras de telejornalismo, vocês são muito populares, mas eu sinto que as pessoas têm uma certa reverência, uma distância. Quando eu entrevistei a Sandra Nemberg, que é uma criatura adorável, né? Era uma coisa assim, era adorada, mas tinha uma reverência. O povo assim, porra, ele é muito legal, ele é sensacional, ele é gente como a gente, nossa, ele é bacana pra caramba, ele é muito simpático. E eu fiquei assim, gente, e eu acho que é mais ou menos isso, você consegue quebrar um pouco essa frieza com o seu jeito de ser um âncora, né? Um apresentador. Que bom ouvir isso, porque é justamente isso que a gente tenta, o que eu tento, pelo menos, viu, Jorge? Tá próximo das pessoas, e eu adoro esse contato. Quando as pessoas chegam... então, falando justamente sobre isso, eu fui ao show da Madonna, eu fui à praia, né? Eu falei, eu quero assistir junto com as pessoas, tudo isso. E me lembro muito bem que chegou uma moça e começou a fazer sinal, assim, né? Eu estava com a Júlia e ela começou a fazer sinal. Ele, é ele, é ele. E eu estava juntinho da Júlia e a Júlia falou, é ele. Aí ela se aproximou e falou justamente isso que você acabou de falar. Ele é gente como a gente. Eu falei, claro que eu sou, eu estou aqui acompanhando, que é o melhor lugar para poder receber esse carinho e poder assistir e tudo isso. Então, eu gosto muito, né, de estar em contato com as pessoas, eu gosto muito de ser abordado, de poder conversar, de poder trocar, porque antes da gente ser âncora, né, Jorge, eu fui repórter durante muito tempo, né? A maior parte da minha carreira eu fui repórter. Então, você só consegue boas reportagens, você só consegue boas matérias se você tiver em contato com as pessoas, né?
Se você criar esse distanciamento, você está ferrado, pelo menos no meu entendimento, sabe? Então, quanto mais você tiver mais próximo das pessoas, mais você vai ter propriedade para poder falar do que está acontecendo na rua, enfim, no flagrante que acabou de ocorrer, em qualquer situação. Então, esse contato, para mim, é muito rico. É verdade. Para gente, para quem eu também fui repórter, não de telejornal, mas de jornal mesmo, fui repórter do Extra, fui repórter do Dia. Eu trabalhei muito tempo também nessa coisa, fazer muito buraco. A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Essa maneira de chegar com uma maneira mais simpática, mais agradável para quebrar alguns bloqueios. As pessoas são muito desconfiadas. Então tem que ter, a gente tem que aprender a ter jogo de cintura, né? Total. Jogo de cintura é fundamental, porque senão você não consegue conquistar a pessoa. Às vezes, até, né, Jorge, a pessoa, num primeiro momento, fala, não vou te dar entrevista. Mas com esse jogo de cintura, você acaba convencendo. Às vezes, você não consegue a entrevista por si só, mas você consegue, talvez, uma informação muito valiosa. Entendeu? Então, você se aproximar das pessoas é fundamental, principalmente para o jornalista, principalmente para o repórter. Eu vi aqui a Leila mandando um beijo. Leila, beijo. Eu posso fazer isso? Por Jorge, posso favor. mandar beijo? Rapaz, aqui é a sua casa. Inclusive, Matheus Martoni, que é um colega, um futuro colega nosso, ele está estudando jornalismo, ele é de Ribeirão Preto. Ele falou, pô, você vai receber meu conterrâneo. Ficou super animado. Mateuzinho Martoni também está aí. A Quequinha. Eu vou contar uma história da Queca. De novo, Jorge, eu vou falando, se eu estiver falando muito, você me interrompe. A Queca... Rapaz, fala o que você quiser, a gente só está aqui para te ouvir falar. Júlia, deixa ele falar, Júlia. Você falando desse carinho, a Queca Alves aqui, aliás, um beijo para o Matheus, eu vivi muito tempo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Agora, a Queca, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Eu recebi um carinho tão grande, a Queca mora no meu coração, e a Queca é do interior de São Paulo, ela é de Campinas, ela me acompanha desde o primeiro jornal, do Linha de Combate, e aí eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, um desafio enorme, né, Jorge, você está numa redação onde eu não conhecia ninguém, então eu precisava me adaptar, precisava conquistar as pessoas, porque para eu trabalhar, para eu fluir, de maneira positiva, do jeito que eu gosto de trabalhar, eu tenho que trabalhar num ambiente que eu me sinta bem. E isso significa ter as pessoas trabalhando comigo também que se sintam bem. Então, isso é muito importante para mim. Mas eu estou dizendo isso porque eu chego aqui na redação, no meu primeiro dia, Jorge, eu recebo um bolo, eu recebo refrigerante, salgadinho, uma festa danada. Aí, na hora que eu vou olhar, a Queca de Campinas tinha descoberto uma padaria aqui no Rio de Janeiro, mandou entregar flores, ela fez uma festa, uma recepção, e eu falei, meu Deus... Não tem preço isso, né? Não tem preço, não tem preço. E eu devo uma visita, eu quero conhecê-la pessoalmente, ainda não tive a oportunidade, mas eu tenho um carinho gigantesco pela Queca, por todas as pessoas que acompanham o meu trabalho, eu tento responder todo mundo, na medida do possível, né? Eu fico tentando responder todo mundo que acaba gastando tempo para poder passar uma mensagem de carinho, acompanhar, incentivar o meu trabalho. Então, eu acho isso muito importante. Você vê só o trabalho que a Queca teve de descobrir aonde você ia trabalhar, regionalmente, onde era o bairro, descobrir que padaria tinha. Olha o trabalho que ela teve disso, gente. Que coisa linda. Olha, eu estou feliz. Entrou agora a Lourdes, entrou também o Marcos Belchior, que faz um trabalho incrível no COR. Eu, todos os dias, estou até com a xícara aqui, do Brasil Gente Rio, todos os dias a gente acaba usando as imagens do COR, Centro de Operações Rio, que faz um trabalho de monitoramento na capital fluminense que é fantástico. Eu fui conhecer pessoalmente o COR, eu fiquei impressionado, né, com a capacidade, novas câmeras também estão chegando, então também o Marcos Belchior e toda a equipe do COR fazem um trabalho de excelência e que a gente acaba se abastecendo e informando a população carioca, usando todos os dias no Brasil Gentil, é muito rico. E é bacana valorizar o que está funcionando, o que é bom, né? A gente tem que valorizar também, não pode reclamar, né? Porque onde encontra algo que funciona bem, vamos valorizar, vamos elogiar. Porque se
for para reclamar, é com a gente também, viu? A gente tem o Bandzap, eu cobro todo mundo também, viu, Jorge? Diariamente. Isso aí. Não quero nada menos comigo. do que isso. Buraco, falta de água, iluminação, poda que não está funcionando. A gente tem um canal direto, o Bandzap recebe muita mensagem, muita cobrança. E, aliás, é o canal direto da população, para a gente poder cobrar as autoridades. Então, isso também acontece bastante. Bacana, é isso aí. É trabalho de prestação de serviço, dá um orgulho danado. Quando eu fazia no Extra, que eu tinha que primeiro ir ver o buraco que estava todo quebrado. Aí ele fazia a ponte com o órgão necessário para ver isso. Aí depois a gente fazia uma matéria, se a prefeitura foi, o órgão foi ou lá não. E aí quando a gente voltava para ver que tinha sido solucionado, cara, dá um orgulho assim. Sabe? Você pensa assim, pô, nossa, ó, preste para alguma coisa, gente. Exatamente. É esse sentimento que eu tenho, Jorge, de realização. Isso é a maior recompensa para mim, juro. Não só quando a gente consegue, né, restabelecer, não a gente cobra a concessionária para restabelecer a água. E a água é restabelecida. Teve outro dia que a gente estava ao vivo, começou o programa às 4 horas da tarde, a gente começou a falar do problema. 20 minutos depois, menos que isso até, já estavam lá os órgãos responsáveis para poder resolver esse problema. E aí você recebeu uma mensagem da moradora que te procurou, do morador, tudo isso é a maior recompensa do mundo. E não só com questão de buraco, de falta d'água, de poda ou de árvore que invadiu, que arrebentou calçada, que invadiu a casa, mas já aconteceu também, um caso que me vem à cabeça, né, de um idoso que estava sem receber o benefício do INSS. A gente foi para cima, conseguiu o benefício para ele, ele estava há mais de 5 anos, recebeu o retroativo e por aí vai. Então, esses casos, porque todo mundo acha que o Brasil Gente Rio, como a marca é muito forte, acha que é só notícia de polícia, hard news, isso esquece que tem muita prestação de serviço. Então, isso é a maior satisfação, conseguir dar uma resposta para a sociedade, para as pessoas, isso de fato deixa a gente muito satisfeito e emocionado. E a gente vê que isso é uma preocupação, de uma maneira geral, do jornalismo da Band, né? Isso gerou até uma discussão, como é o jornalismo de uma emissora para outra, e essas pessoas que te acompanham muito estavam dizendo, cara, a Band, ela faz com que a gente, a comunidade, se sinta próxima. E aí tinha pessoas que eram aqui do Rio, outros de São Paulo, tinha uma outra, sei lá, de Minas, e todos tinham o mesmo pensamento, que é isso, uma preocupação de cada vez mais aproximar o espectador do jornalismo que é feito e interagir. Eu acho isso muito bacana. Total. E tem gente que não me deixa mentir aqui. O Rui Barbosa, a gente virou amigo também, assim, depois de uma denúncia que ele fez, Bandzap. Tem um monte de gente participando aqui. É verdade, a Zuzu falando aqui. A Valéria. Olá, um beijo, Valéria. Minha mãe tem 84 anos, ela adora você e seu programa. Que lindo. Então é uma satisfação gigantesca. Diz o nome da sua mãe para o João mandar um beijo para ela. É verdade, né? Valéria. Fala que eu já mando aqui. Vem aparecer aqui você também. Vem, aparece aqui só para mostrar pelo outro lado. Vem cá. Olha quem é meu... Posso mostrar? O Por favor. Só não vou mexer aqui, porque senão... Vem cá, Lucas. Aparece aqui na live, vem. O Lucas de la Torres, ele me ajuda todos os dias. Vai, vira aqui, Lucas. Olha lá o Lucas, ele veio aqui aparecer. Esse Lucas de la Torres. Aí, ó, o Jorge. Legal. Luiz. Lucas. O Lucas me ajuda nessa seleção, viu, Jorge, no Bandzap, para poder a gente tentar sanar os problemas. Já tem Bandzap sendo resolvido ou não? Já tem Bandzap, tem pessoas comentando sobre o resgate do cachorrinho hoje. O Guerreiro. Na linha amarela. A linha amarela. Na linha amarela. É o Luciano. Isso, o cachorrinho entrou num córrego que tem bem nas margens ali da principal, da linha amarela, uma das principais vias aqui do Rio de Janeiro. E aí um ouvinte da rádio acionou a rádio, conseguiu ali fazer o resgate do cachorrinho e ele colocou o nome de Guerreiro, né, JP? E ganharam mais ainda, porque eu sou cachorrólatra. Lucas, joga o número do Bandzap aí, Lucas. 21 997875927. Vou repetir. 21 997875927. Olha, obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Ele está agradecendo aqui o Jorge. Ele agradeceu também. JP, eu posso chamar de João, posso chamar de como JP? Você quiser. JP, porque João. É engraçado. Toda vez que eu vou me referir a você, eu me refiro como João Paulo.
Não, é E que muito não faz o sério. menor Parece que você tá me sentido, que dando a uma gente não tem a bronca. menor intimidade. Eu nunca te chamei de João Não, Paulo e aí antes, entendeu? eu vou achar que você tá bravo comigo, Jorge. Você Quando minha sabe mãe me que chamava de Jorge Luiz é porque ela tinha dado merda. mas você sabe que o JP, ele pegou mesmo aqui no Rio de Janeiro. Porque é o seguinte, aqui todo mundo me chama de JP. E quando eu fui, quando eu faço, né, o Jornal da Band, às vezes eles colocam, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, João Paulo Vergueiro, isso e aquilo outro. E aí eu vou mediar o debate aqui no Rio de Janeiro, e aí eles fizeram uma plaquinha escrito JP Vergueiro. Eu adorei, falei, pô, é isso. Entendeu? Não, e todo mundo aqui, se falar João, as pessoas não sabem. As pessoas me perguntam, é João Pedro, José Paulo, então pegou mesmo o JP. Eu fico muito feliz, porque eu acho isso aproxima também. Eu gosto de ser chamado de É uma JP. grife, vira E grife, aí né? agora, por exemplo, no Jornal da Band, eu apresentei sábado, e a gente fazendo participação com os repórteres, e no Jornal da Band, né? Que a gente tem que A ter formal, uma postura né? mais formal, exatamente. E os repórteres estavam me chamando também, os repórteres de São Paulo, que me conhecem há bastante tempo. Ô, JP e tal, não sei o que lá. Então Que bacana. ficou JP. Agora, rapaz, eu tô sentindo aí nessa métrica vocabular um carioquês forte aí, viu? Mas sabe por quê? Pegou? Eu acho que pegou. E é o que você falou. Fiquei tão feliz com o que você escreveu, Jorge. Que você botou, vamos falar do carnaval, vamos falar da mediação do debate, um pouco da trajetória, e desse paulista que tem alma carioca. Eu achei isso tão legal, tão bonito, que é isso. A minha alma, ela é carioca. Talvez ninguém saiba, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu tinha o sonho de morar aqui no Rio de Janeiro. Tentei, inclusive, vir para cá para trabalhar e viver aqui no Rio de Janeiro, porque eu frequentava muito, porque eu gostava, sempre gostei muito do Rio de Janeiro. Mas não deu certo, não consegui vaga, não deu certo de trabalhar aqui na capital fluminense. E aí, olha que loucura, 20 anos depois, né, as coisas acabam convergindo para eu vir morar e viver aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que você tem toda a razão, é a alma carioca. Não, e quem acompanha você nas redes sociais, no Instagram, principalmente, a gente vê, você tem um jeito muito similar da gente daqui. Eu tô em Niterói, por exemplo, né? É um jeito muito familiar nosso. Cara, foi um casamento muito perfeito isso. Você vir pra cá. E você sabe, Jorge, que é o seguinte, muita gente que não me conhecia, muita gente acha, inclusive, que eu sou do interior do Rio. Eu Porque eu achava. mas eu morei muito tempo no interior de São Paulo. Então, o meu sotaque, eu acho que ele não é tão carregado, aquele sotaque paulistano, muito carregado, porque eu sou caipira, morei no interior, entendeu? Morei em Ribeirão Preto com muito orgulho, morei em Araraquara, depois morei em Santos, e então eu fui mudando muito. Eu não fiquei, claro, fiquei até os 11, 12 anos na capital paulista, mas eu acabei não pegando o sotaque carregado da capital. Então eu acho que isso também me ajudou um pouco para que eu não tivesse esse sotaque carregado e que não fosse um problema na hora de apresentar o programa aqui no Brasil Gente. Não, e assim, o curioso para mim foi, quando eu soube que a Band ia cobrir o grupo de acesso, eu fiquei muito feliz, que eu sou carnavalesco de alma. Fiquei super feliz, que bom, vai ter. Aí fui ver quem ia estar, aí vi lá JP Vergueiro. Falei assim, quem é esse? Mas é aquele cara lá. É o Não, eu sabia quem era. Pô, mas é o âncora, é simpático. Pô, mas é o âncora. Tem nada a ver esse cara com carnaval. Fiquei meio assim, a menina, a Thaís, maravilhosa também. Mas ela não conhecia muito. Fiquei com o pé atrás. Aí falei assim, vou ver. E você cai, começou a fazer aquelas matérias antes. Aí eu começo a ver você em Casão, parece que tinha morado do lado da Sapucaí. Aí eu fiquei assim, esse cara é aqui do Rio. Todo esse cara deve ser de Teresópolis, porque estava muito em casa. Não, é paulista, de Ribeirão Preto. Assim, que é isso? Cara, é sério. Olha, parabéns, não só para você, mas para todo mundo que participou dessa cobertura. Foi sensacional, foi uma das melhores coberturas que já tiveram. Já é uma maratona louca, cara, porque são 18 horas que vocês ficaram, não foi? 20, exatamente, 18, você tem razão.
Foi 18 horas. E olha, verdade seja dita, Jorge, esse menino que acabou de aparecer na live aqui, o Lucas de la Torres, ele vive o carnaval. Então, ele pode dizer melhor do que eu sentava do lado dele e eu ficava, Lucas, eu tô com dúvida disso, disso, disso. Ele ia discorrendo. Eu falava, Lucas, eu tô com dúvida disso, disso, disso. E eu sou um cara que adora um desafio. Adora um desafio, Jorge. Então, quando veio essa oportunidade, essa possibilidade, eu falei, eu vou mergulhar. A Thaís, como você falou, a Thaís é daqui do Rio de Janeiro. Se não me engano, não sei quanto tempo ela ficou aqui na Band, depois a gente fez o caminho inverso. Ela foi para São Paulo e eu vim para o Rio. Uhum. A Thaís vive o carnaval também, foi uma baita de uma parceira. Agora, o Lucas, e tem um cara também sensacional que eu preciso citar aqui, que é o Aidano André Mota, que você... É um gênio. Ô, Jorge... Aidano é gênio. É meu conterrâneo. Eu queria ter 10% da capacidade da memória desse cara. Eu chamava ele na transmissão, eu falava, é o nosso oráculo. É o nosso oráculo. Porque ele é um cara incrível. E eu ia me deliciando ali atrás, a gente ia sair aqui da Band, o Aidano André Mota, o Lucas, o nosso motorista, o Jajá, e a gente foi, a Taizinha, a gente foi percorrer os 16 barracões. Todos os barracões da Série Ouro eu visitei, tá? Para poder falar com conhecimento de causa, para ter, olha, justamente o que você falou no começo da nossa conversa, para ter esse contato direto com as pessoas que estão lá trabalhando, para poder levar isso para a transmissão. E aí, nessas viagens todas, eu ficava ali atrás com o meu caderninho, porque eu sou assim, eu sou, todo mundo me sacaneia, mas eu sou aqui, do bloquinho da... Isso mesmo. As pessoas me sacaneiam até hoje. JP, escreve. O próprio Lucas, escreve aqui no celular. Eu falei, não, eu sou do bloquinho e da caneta e eu fixo melhor. Então eu ia lá atrás, enquanto o Aidano, um oráculo mesmo. Você falava do carnaval de não sei quando, ele vinha com informação, tudo isso. Eu ia só anotando. E quando a gente chegou nos barracões também, a gente teve contato com o carnavalesco, a gente teve contato com o alegorista. Ligação aqui no meio. Imaginei. Tá me ouvindo? Agora desculpa. Sim. E aí, o Jorge, eu cobri em 2012 pela Band o Festival de Parintins. Nossa. E eu fiquei maluco com aquilo. Imagina. Eu fiquei apaixonado com aquilo. Eu fiquei 30 dias em Parintins. Então, eu fiquei maluco com aquelas alegorias, com o que os carnavalescos faziam. Então, eu falei, vai ser uma baita oportunidade de mergulhar nesse universo. E eu devo isso, né? Porque uma coisa, Jorge, na minha opinião, é você ir fazer a transmissão de algum outro evento, né? Onde as pessoas talvez não tenham tanto conhecimento assim, que não envolve comunidade, que não envolve muito mais do que só o espetáculo. Então eu sabia dessa responsabilidade, eu sabia que eu tinha esse dever com as pessoas, com a comunidade do samba. Então eu mergulhei de fato, fiquei até 3 horas da manhã no dia seguinte também acordava, ia, li, estudei, reli, tive contato com as pessoas. A Carla Brito era uma que eu também mandava mensagem, eu fui aos ensaios, eu não fui só aos barracões, eu fui aos ensaios, eu conversava com as pessoas, eu perguntava, eu questionava, e eu acho que quando você não está tão acostumado com esse ambiente, você acaba se cercando ainda mais. Então eu ia me cercando de muita informação, para poder levar isso para a transmissão. E eu acho que... E eu estava muito bem amparado também com essa equipe. Aidano André Mota, a Rafinha Bastos, comentarista, Bruno Chateaubriand, Taizinha, que foi sensacional, porque é isso que você falou. São 10 horas num dia, mais ou menos, né? Uhum. Perto disso. 10 horas de fora deslocamento, preparação. Exato. Né? É muito mais, né? Você para pensar. Não, é muito mais. Eu digo 10 horas só no ar. Ou menos, né? No ar ao vivo. E aí você, naquela adrenalina, tudo isso, você sai 6, 7 horas da manhã, até você conseguir descansar, desligar, já é quase o horário de você voltar. Então esse foi um baita desafio, mas foi, mais do que um desafio, foi uma realização, foi uma conquista, foi algo que me deixou muito realizado, sabe? Eu fiquei muito feliz. Aí o que a gente assistia era que você estava muito feliz por estar lá. Era uma
coisa que a gente percebia. Você estava feliz. Não parecia que seja uma pessoa que estava ali tendo que fazer o trabalho e fazer da melhor maneira possível, profissionalmente. Não, você podia estar puto, mas você passou pra gente, você estava felizão de estar ali. Não, o que eu não fiquei feliz é que eu não tive mais oportunidade de descer, de estar no meio do povo. O porque vicia, rapaz. Vicia. E é isso que você falou de novo, que você observou muito bem, que você fez uma leitura muito real, minha. O ponto mais alto para mim, e isso sem, obviamente estou falando aqui, sem torcida para nenhuma escola, porque as pessoas podem achar que não, ele tá torcendo para uma escola, isso, aquilo outro. Não, é porque eu tive a oportunidade, por conta, né, de deslocamento, de tempo, de entrada, disso, aquilo outro, eu pude descer, coincidentemente, quando a UPM estava entrando. E aquele samba arrepiou, né? Arrepiou, que os anjos digam amém. E na UPM, quando eu fui ao Barracão, eu tive contato com o carnavalesco, eu tive contato com o coreógrafo da comissão de frente, e eles me mostraram o Padre Cícero, né? E eu falei, mas você está carregando isso aqui? Ele falou, não só estou carregando, como eu trouxe de lá, e ele vai ali na comissão de frente. Eu falei, aonde? Você pode me mostrar? E aí eu entrei embaixo do tripé da comissão e tinha um lugarzinho que eles fizeram especialmente para o padrinho, para o Padre Cícero, e abençoando, né? E ele foi abençoando, eles botaram uma telinha ali, eu acho que eu até cheguei a gravar, tentei mostrar um pouco disso, e foi abençoando, para que na quarta-feira os anjos dissessem amém, e disseram amém. Mas então, tá no meio do povo, eu estou querendo dizer isso porque tá no meio do povo foi um momento muito importante dessa transmissão. Deixa eu só ler 2 comentários aqui, ó. A Reilanezinha escreveu: eu vi pessoalmente Ipanema, é mais lindo pessoalmente ainda. Tem um sorriso lindo. Comecei a assistir o Brasil Urgente por causa dele, profissional top. Muito obrigado. O Jornales Santos JP, um grande jornalista em tudo que faz, seja esporte, carnaval, eleições, você é completo, beijo. Realmente. Não, e aí, isso você falou. Quem falou? Quem falou? Um beijo aí para quem mandou essas mensagens. Ó, o Caio Carvalho, um abraço para você, Caio. Não, e essa sua curiosidade, as reações que você tinha aos comentários do Aidan, aos comentários do Bruno, ao que você via na Sapucaí, refletia muito o que a gente estava sentindo também. E aí essa identificação acho que foi muito marcante. Agora, quero saber o que você foi fazer agora em julho no barracão da minha Viradouro. Eu fui levado pelo Lucas de la Torres, que eu já mostrei aqui, porque eu nunca tinha entrado num barracão de alguma escola da série principal. E aí, da série especial. E aí o Lucas falou, você tem que ir. E aí a gente foi. E ele falou, eu vou te levar logo na Viradouro. Desculpa. Eu fiquei embasbacado. Você logo de cara, Jorge, a gente entra e já tem os painéis com as fotos todas já atualizadas do título. E é uma organização, é uma beleza, uma baita de uma estrutura. E aí a gente entende, e aí você começa a dar ainda mais valor para os profissionais da Série Ouro. Sim. Porque é um abismo. É um abismo. Então, portanto, eu espero até que o prefeito, né, coloque logo, disponibilize logo a Cidade do Samba 2, porque assim, o que esses profissionais fazem na Série Ouro é digno de aplausos. Eu estou muito feliz que a Band mostra a Série Ouro, porque diferentemente do grupo especial, eles não têm a oportunidade de testar chassi, de testar carro, os barracões, né, às vezes com buraco no teto, às vezes não tem banheiro para o profissional. Então, enfim, eles são heróis, eles são profissionais assim de altíssimo nível, de altíssima qualidade para conseguir colocar e fazer um show como eles fazem na Maquis Sapucaí. Só quem dá valor e vê, quem vai na Cidade do Samba e vai naquele barracão da zona portuária, você nem imagina, você não consegue entender como sai de dentro daquele barracão aquelas coisas monumentais, lindas. Você fica assim, é um milagre. Aliás, eu acho que todo carnaval é um milagre. Não sei se você chegou aí na concentração. Quando você vai na concentração, eu desfilo há 31 anos na Viradouro. 31 na Viradouro.
Aí até hoje eu chego lá e falo assim, gente, não vai conseguir organizar. Não tem como. Porque uma ala tá aqui, a ala tá misturada ali, o carro tá apagado, o carro tá desmontado, estão montando o carro na hora. Você fala assim, não tem como agora, faltando 2 horas para organizar. E quando entra, é aquilo, não tem como definir, né? Como explicar isso. É aquele espetáculo que contagia. Por isso que você faz 10 horas, faz 20, faz 30, né? Tranquila. Mas assim, sem pressão. Já escolheu uma escola de samba no Rio? Eu já, mas será que eu falo? Não, tô brincando. Eu acabei me identificando com algumas da série Ouro. Uhum. Da série especial, do grupo especial, eu estou esperando. Eu quero visitar ainda outras para saber, porque lógico, eu visitei a Viradouro, você fiquei de boca aberta, assim, fiquei babando. E outra, tem também as pessoas ali da Viradouro, você tem a Amandinha Poblete, você tem o Tiaguinho, que eu conheci também na série Ouro, que são sensacionais, conheci o pai da Amanda também no Prêmio Band de Folia. Então você vai se identificando com as pessoas, você vai se aproximando. Então é até difícil você escolher uma, porque você acaba se relacionando com as pessoas e tem um carinho, né? E acaba torcendo por outras escolas também. Já te entregaram aqui, alguém te entregou dizendo que você é palmeirense. E eu não sou, não. Ah, não? Não. Então foi pegadinha. Você quer saber o que eu sou no Rio ou em São Paulo? No Rio. No Rio? Não, primeiro no Rio. Vai, Mengão! Tá bom, agora com o novo Carioca faz sentido, né? Faz sentido, tudo bem. Tá perdoado. Mas, eu, como tricolor, eu te perdoo. Eu sou do time do povo aqui e lá. Vai, aqui no Rio de Janeiro, Corinthians. Lá em São Paulo. Vai Corinthians. Corinthians. Menino, mas assim, depois de toda essa folia no carnaval, passam poucos meses, lá está o senhor sendo anunciado como mediador de debate para prefeito. Aí você pega a foto do carnaval, já dá uma... Aquela foto cheia de marra, né? Depois. Cheia de marra. As fotos que mandaram, dava até medo. Eu falei assim, nossa, o povo, os políticos lá vão querer aprontar, não vão ter nem coragem. E não tiveram, né? Porque além de você ter uma elegância absurda, assim, você conseguiu domar o povo, né? Ainda bem, viu? O desafio era esse, ô Jorge, porque você fica muito tenso. Foi bom até você ter falado disso e fazer essa comparação, porque são quase 20 horas ao vivo no carnaval. E são mais ou menos 2 horas ao vivo durante o debate. Eu vou te dizer que eu saio muito mais tenso, né, muito mais cansado, muito mais exausto da mediação de 2 horas do que de 20 horas de carnaval. Porque você tem que estar vigilante o tempo inteiro. E você não sabe qual vai ser a reação. Se vai acontecer um debate de baixo nível, que é o que, graças a Deus, não aconteceu, o que pode cada um dos candidatos preparar, ou às vezes aprontar. Então você tem que ficar vigilante o tempo inteiro. E você sabe que a Band tem uma tradição, você sabe disso, de dar o pontapé, né? De abrir os debates, tudo isso. Primeiro que já é uma responsabilidade gigantesca, né? Você mediar um debate na Band, onde você tem Fernando Mitre, que é uma grande referência para mim, onde você já teve Joelmir Pet mediando o debate, Boechat, nem se fala, onde você tem hoje o Rodolfo Schneider, que também é uma referência. Você já teve grandes nomes, né, do jornalismo mediando o debate. Então começa com essa responsabilidade. E, além disso, essa tradição de abrir os debates, ele dá um pouco o tom do que vai ser a campanha, de como vai ser. Então você fica o tempo inteiro se policiando, vigilante, para não fazer nenhum gesto, não fazer nada que um assessor possa gravar, recortar e depois colocar na campanha, entendeu? Porque às vezes você pode estar fazendo um gesto para a tua equipe, no switcher, falando com alguém, checando alguma informação, tudo isso, e alguém pode gravar isso, hoje com o celular, né? Todo mundo com o celular na mão, e isso pode ser uma situação meio constrangedora, né? Então você fica vigilante o tempo inteiro e, óbvio, você tem que se manter
o mais equilibrado possível para que todos tenham o mesmo tempo cronometrado ali e, obviamente, para que seja um debate de alto nível, para que tenha esse respeito não só com os outros candidatos, entre eles, mas com quem está em casa, né? E eu acho que, dentro desse debate, a gente conseguiu ter uma exposição de ideias, conseguiu ter um pouco do que cada um pretende fazer, né, no comando do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que foi um debate de bom nível e com exposição de ideias, eu acho que o eleitor pôde começar a escolher. A gente está falando as eleições em outubro, ainda tem algum tempo, mas já deu para ter um termômetro, né? Eu estou dizendo isso porque eu recebi muitas mensagens, inclusive dizendo: JP, foi ótimo, o debate foi ótimo nesse aspecto, que eu consegui escolher, ou pelo menos eu consegui excluir. Eu sei em quem eu não vou votar, ainda tem uma dúvida ou outra, mas serviu nesse aspecto também. Eu achei muito interessante você ter conseguido conduzir assim, porque quando fala esse debate, muita gente, inclusive conhecidos meus, já espera um circo de horrores, né? A pessoa já vê esperando, sei lá, aqueles absurdos. E foi isso que eu vi. Foi uma palavra que eu vi muita gente, foi uma palavra que me veio à mente também. Eu vi muita gente usando também, depois que fiquei pesquisando, fui ver recortes para ver o que estava comentando. Era elegância. Você conseguiu manter uma elegância. Aí eu fiquei imaginando esse bastidor. Como será um bastidor de um debate? Esse tipo de situação. Você tem que se policiar muito. Eu fiquei pensando exatamente o que você falou. Por exemplo, sei lá, se chega alguém, um assessor de um candidato, você vai falar alguma coisa na orelha, aí a pessoa fotografa lá, passando informações, prometendo. Deve ser realmente uma coisa de vigilância total, né? Porque não dá para ter muito cuidado. Eu vou te contar um caso aí de bastidor. Um dos candidatos, ele se equivocou. Ele acabou confundindo. Então, no intervalo, quando a gente vai para o primeiro intervalo, acabando o primeiro bloco, ele fica desesperado fazendo sinal, fazendo gesto para mim, que ele não tinha perguntado. E aí eu falei: meu Deus do céu, meu Deus, e eu nas minhas contas aqui, no meu papelzinho, aqui no meu rascunho, eu tinha anotado tudo, eu tinha me secado, chequei, rechequei, tudo isso. Falei: mas meu Deus do céu, ele fez e tal, e não sei o que lá. Mas naquela hora, você fala: meu Deus, será que eu quebrei a regra, que eu cometi uma gafe, isso, aquilo, outro? E não tinha. Aí depois o assessor pediu desculpa, se aproximou, tudo isso foi erro da própria equipe e tal. E então você precisa estar muito seguro, muito vigilante, porque também acontece isso, né? Eles acabam se confundindo, mas se você não tiver convicção do que você está fazendo, pode deixar numa situação um pouco constrangedora. Mas você falou de bastidor, eu ficava ali antes da preparação não, durante a preparação, antes de entrar no estúdio, eu botava o dedinho assim na persiana ali que tinha na janela e via confusão, né? Porque sempre tem, né? Muita movimentação do lado de fora da emissora, e fogos, e isso, e aquilo outro, e apoiador de um candidato, na chegada do candidato adversário, fica aquela confusão toda. Então, isso tudo já vai servindo para você também já, né, entender um pouco do clima, de onde você está entrando, como você está entrando e o que você tem que fazer para tentar apaziguar, para não acirrar ainda mais os ânimos. Eu fiquei imaginando assim também, é loucura da cabeça da gente. Eu fiquei imaginando, olha, o cara cobriu o carnaval, o Eduardo Paes é do carnaval. Fiquei imaginando o Eduardo Paes chegando lá numa intimidade muito grande. Eu falei, aí eu falei assim, o JP vai ter que estar numa muralha assim mesmo, né? Porque ninguém pode chegar ali. Eu imagino, eu tenho essa ideia de que ficar 2 horas ali, você sai mais retesado, mais tenso do que passar. E essa foi uma escolha minha, né? Tanto é que eu deixei a minha equipe maluca. E eu funciono muito assim, sabe, Jorge? Eu chego, acho quase no limite, assim, do horário que precisa estar, porque isso me deixa ligado, isso me deixa pronto, me deixa ativado. E especialmente nesse debate, eu falei, para justamente não dar margem para absolutamente nada, eu fui o último a entrar no estúdio.
Estava todo mundo já. Todas as equipes, os candidatos, os assessores, a diretoria da Band, a comissão julgadora, todo mundo preparado, switcher pronto, tudo isso. No último minuto, Futebol Clube, eu entrei no estúdio, faltava, já tinha regressiva, tudo certo, e aí a gente mandou ver. Ótima estratégia, muito inteligente. Entendeu? Você entendeu o que eu estou te falando? Para evitar tudo isso que você acabou de falar, ou isso que você acabou de citar. Muito bom. Agora me diga uma coisa, você prefere o ao vivo ou o gravado? Vivo. Ao vivo. Definitivamente. Vivo, né? Oh, definitivamente. Vivo. Para qualquer que seja... Até para o erro é melhor, melhor, o programa. por incrível que pareça, né? Porque o erro, eu já falei, eu falo isso para os meus repórteres, eu falo isso para minha equipe, eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo. O erro é uma oportunidade de você se aproximar com quem está do outro lado. Porque todo mundo erra. Eu erro todo dia ali, tudo isso. E se você não errar, você fica aquela coisa meio robótica, tudo isso. Então, você errar e você for natural, for real, pedir desculpa, seguir, como diria o nosso saudoso Boechat, toca o barco e assume esse teu erro. Porque todo mundo erra. Então, faz parte. Errar faz parte, ao vivo te dá uma temperatura, é quente, as coisas estão acontecendo. Eu adoro, eu acho muito bom. E uma coisa que eu sempre brinco, que eu costumo errar muito mais no gravado do que no ao vivo. Porque ao vivo é isso, te deixa mais ligado também, porque no gravado você dá uma relaxada, que você fala, tá gravado, eu posso errar. Olha, não me deixa passar, Jorge, sem eu mandar um beijo especial pro Raimundo, olha lá. Conheço ele há 30 anos. Agora passou a mensagem que nunca vi ele nervoso. O Raimundo é um cara que eu tenho um carinho especial, estava com ele esse final de semana, lá em São Paulo. Um beijo especial pro Raimundo. Aí tem mais gente. Acho que é o meu xará, JP, aí, ó. Olha lá, falando que eu sou capricorniano. Será que ele acertou? Eu acho que não. Acertou. Você não é de fevereiro? Janeiro. Dia 7 de janeiro. É Capricórnio? Fiz 30 anos agora. Não. Você é Capricórnio mesmo? Eu jurava que você era Aquário. Você fez 30 anos. 30 anos agora, Jorge. Eu acredito. Eu sei que não é. Eu sei que eu sei que cabelo branco aqui. Meu querido, se você disser que tem 30, eu acredito. Eu sei que não é, mas eu vou acreditar. Olha lá, assou em cheio aqui, ó. Sokamuri. Aí, ó, 41 anos. Eu jurava que você era aquariano, agora eu tô entendendo. Eu sou Capricórnio também, só que de 25 de dezembro. Olha lá, a Michelle tá falando aqui, ó, capricorniano e flamenguista, é isso mesmo. Gente, não tem melhor signo no zodíaco do que Capricórnio, cara. Agora eu entendi tudo. Você é o quê? Capricórnio. Que dia? 25 de dezembro. Dia de Natal. Nossa, dia de Natal. Meu primo é do dia 20. Não, meu primo é do dia 25 também. Também? Do dia 25. Dizendo, um corpinho de 30. Você se ferrou nessa porque você ganha presente só uma vez, né? Tá danado. Hoje nem mais, né, amigo? Saudade do tempo que eu me ferrava de ganhar um presente. Hoje nem isso. Hoje é difícil, né? Mas me diga outra coisa. Assim, qual foi a melhor notícia que você já teve o prazer de dar e qual foi a pior, aquela que mais te doeu? Olha, boa pergunta da melhor, hein? A pior eu vou dizer agora. A pior foi agora no Jornal da Band, falar dessa tragédia aérea em Vinhedo. Aliás, eu classifico algumas, tá? Eu posso colocar 3 piores, assim, que me vêm rapidinho na cabeça. Uma é a tragédia aérea, agora, sem dúvida nenhuma, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Eu estava ao vivo no Jornal da Band. É difícil demais segurar a emoção com os repórteres em frente ao local onde aconteceu a tragédia e trazendo informação, enfim, difícil. Outra que para mim me pegou, eu vou levar para sempre, me tocou demais, foi a tragédia da Chapecoense. Nossa. Eu estava lá e me lembro claramente, metade do campo, metade do gramado foi destinado, né, ao velório coletivo, os caixões entrando, enfim, foi muito doído, foi muito difícil, foi uma cobertura que me tocou demais.
tragédia da Chapecoense, aquela imagem dos caixões, daquele... Ia falar a terceira agora. Então, eu falei da Chapecoense, que foi uma energia como talvez eu nunca tinha sentido. E foi bem na hora que eu estava falando dessa Chapecoense, do velório coletivo, gramado dividido lá, entrando os caixões. Aquilo foi muito difícil. Caiu, eu não sei qual é, se você é muito ligado à espiritualidade ou não, independentemente disso. Caiu uma chuva naquela hora, era como se estava todo mundo muito emocionado, chorando, e na hora que entram os caixões, assim, enfim, foi uma imagem muito dura, muito difícil, uma cobertura muito difícil de se fazer, né? Então essa também coloco como uma das coberturas mais difíceis, mais desafiadoras, e eu vou trazer também uma que me tocou, e olha, foi difícil pra caramba, crise Yanomami. Eu fui para o norte do nosso país, fiquei no PEF, Pelotão Especial de Fronteira, num acampamento ali do Exército Brasileiro, e você vê os indígenas, as pessoas definhando com malária falciparum, que é o pior quadro de malária, crianças, né, subnutridas, morrendo de fome. Isso é uma coisa, um soco, né, no nosso estômago. Foi muito difícil fazer. A criancinha, aí fico toda arrepiada. E aquela, então, e essa reportagem, inclusive, ela foi no Jornal da Band, e foi exatamente isso. A gente estava, a mãe dessa criança, e aliás, que trabalho que fazem esses médicos lá nesses locais. A mãe dessa criança, obviamente uma indígena, ela não entendia absolutamente nada do que eu estava falando. Ela estava com malária. E a criancinha, ela já estava com uma criança de 1 mês, e o filho dela também, um outro indígena, um pouquinho, o menino, Jorge, ele devia ter entre 5 e 6 anos, mas parecia que tinha 2. Tamanha era a fraqueza e a dificuldade. E eu chego perto dela e era o seguinte, só tinha avião da Força Aérea, porque lá você tem que ter luz para você poder voar. E para sair ali desse pelotão especial de fronteira que a gente estava, para ir até a capital, é um voo longo. E se não saísse naquele momento, a criancinha, a mãe e o bebezinho não iam sobreviver. Então a médica começa a berrar, e para tentar um avião, para que o avião não saísse, se tivesse ainda um avião que já estava no limite. E a gente estava a 2,5 km do local. E aí ela fala, o único jeito dessa mãe, dessa criança, desse bebezinho sobreviverem é se a gente conseguir chegar até a pista, né, saindo desse local, que era teoricamente um hospital, que de hospital não tinha nada, era só uma estrutura lá onde os indígenas eram cuidados, era se a gente saísse ali naquela hora, correndo, e a mãe não ia conseguir. E aí eu chego perto, nessa hora eu esqueci o repórter, tudo isso, mas eu tenho uma equipe lá em São Paulo que me acompanhou nessa jornada, que é o Duda Morosino, que é o diretor do Linha de Combate, e o cinegrafista, o Buiú, que tiveram uma sensibilidade incríveis. Eu nem vi onde é que eles estavam nessa hora. Eu só faço assim para a mãe, para essa indígena, e ela me entrega o filho. Imagina só como ela estava exausta, e para você entregar ao filho, uma criança, um indígena, para um desconhecido, era quase como se ela estivesse me dizendo, olha, vai lá e salva o meu filho, né? Porque eu já não tenho mais força. E aí eu coloco o menininho aqui no meu colo e saio, né? E aí eu tento proteger, você não sabe muito bem como agir, porque você tenta proteger do sol, que estava um sol escaldante, e você não sabe se você corre, se você vai acabar atrapalhando a situação, se pode machucá-lo ou feri-lo, mas eu coloquei ele muito perto do meu corpo aqui e fui. Em determinado momento alguém, né, eu olho para o lado, eu acho que era até o Duda, o diretor, eu falo assim, me passa o boné, me passa o boné. Ele me passa o boné, eu coloco o boné no indígena, no menininho, e a gente consegue, enfim, a gente consegue chegar até a aeronave, e aí a mãe também consegue chegar. Ela foi resgatada depois de moto, tudo isso, conseguiu chegar. E para finalizar, a maior satisfação foi saber que no dia seguinte a gente foi atrás desse caso, tudo isso, e eles se salvaram, graças a Deus. Então conseguiram se salvar. Então
Foi muito difícil. Você vê indígenas, pessoas morrendo de fome é uma coisa também que é impressionante, é assustadora. Não, e nesse caso, foi uma matéria completa. Você passou quantos dias lá? Eu passei uma semana lá, a gente conseguiu fazer embarcou num helicóptero do Exército, a gente viveu aquilo na pele, a gente ficou lá, eu tive o contato com o Júnior Iecurari, que nos abriu assim possibilidades incríveis para a gente poder chegar nesse hospital, poder mostrar a realidade, e a gente acabou fazendo. Essa matéria, eu falei especificamente, foi para o Jornal da Band, mas a gente produziu um programa inteiro. Foi um programa especial do Linha de Combate, com 90 minutos, assim, mostrando, trazendo um panorama geral de tudo que a gente encontrou por lá, Jorge. Então foi uma cobertura muito intensa, assustadora. Enfim, a gente tentou fazer o nosso papel e mostrar um pouco dessa realidade. Eu acho que a gente, dentro do possível, conseguiu. Não, esse doc é um documentário, né? Praticamente. É extraordinário, é muito bonito, é muito forte. E eu acho que nunca sai de você, porque eu tinha uma pergunta aqui que era sobre isso. Quando é que a notícia que te marca muito sai de você? Eu acho não que sai. né? Não sai. Isso não sai. Se eu te disser, eu consigo. Não preciso nem fechar os olhos. O da Chapecoense, eu sei exatamente aonde eu estava posicionado no gramado quando os corpos entraram. Voo e Paz, tragédia aérea, eu já estava um pouco mais distante, que eu estava no estúdio. Já foi uma coisa, mas eu consigo descrever alguns momentos. E essa da crise dos Yanomami, eu consigo te dizer quando eu entro dentro de uma oca, dentro de um lugar onde a gente teve muita dificuldade para que os indígenas pudessem aceitar a nossa chegada, a nossa entrada lá, e eu vejo um indígena só pele e osso, assim, um indígena mais velho, acuado, assim, abaixado dentro do local, esperando que pudesse acontecer um milagre para ele sobreviver. E aí, quando você está lá, que você ajuda o exército a distribuir comida, onde você tem as pessoas famintas, né? E aí, mas existe um senso de respeito muito grande entre eles, porque aí os indígenas que comandam ali a tribo determinam, né, para que essa comida possa ser dividida e alimentar o maior número de indígenas possíveis. Então, isso tudo marca, eu sei exatamente, eu consigo enxergar, e aí você tem, assim, um indígena que chega e começa a te cutucar e ele tentar dizer para você que tinha curumim, tinha indígena que tinha sido morto e não estava nem sendo contabilizado, que estava no meio, né, da floresta. Então, isso é muito difícil, é muito tocante e mexe demais com a gente. Você vê as mães, assim, as crianças, e a gente teve que ter um cuidado muito grande, né, Jorge? Porque naquela imagem, inclusive do menininho, você não pode apontar a câmera para o indígena, para a criança, porque eles têm uma crença muito forte, a gente precisa respeitar isso, a gente respeitou muito. Eles têm uma crença muito forte que se você aponta a câmera, né, a câmera rouba a alma do indígena. Então, toda vez que a gente saía do helicóptero, estava com câmera, tudo isso, a gente tentava abaixar e depois coisava, depois subia a câmera, pedia permissão, tudo isso, mas de vez em quando, naquela ânsia, naquela tentativa de mostrar alguma coisa, a gente acabava levantando e elas escondiam assim o indígena, né, protegiam o rosto do indígena no corpo. Mas essa foi uma cobertura também que me marcou bastante. Agora você deve sentir saudade do Linha de Combate, não? Muita. E eu vou te dizer, eu sinto saudade de gravar na rua com essa equipe que é incrível. A equipe está lá e o Linha deu uma pausa agora e vamos ver se mais para frente ele retoma, né? A gente produziu alguns episódios novos. Eu tenho equipe, pelo menos a equipe tinha rodado o Brasil todo para poder fazer operações em vários locais e a gente fez muita operação. E quando eu estava em loco, era muito legal. É Era muito muito bom. legal. Você ter esse contato.
fazer operação, por exemplo, contra o Novo Cangaço, em Uberlândia, a gente sobrevoou a cidade, fez simulado, enfim, você tá... E o Linha de Combate começou com a gente gravando nos batalhões, nos locais, nas operações, dentro de favela, tudo isso. Depois foi ficando mais difícil, porque a gente tinha uma demanda muito grande e eu tinha o primeiro jornal também, então não estava conseguindo conciliar. Aí a gente passou para o estúdio e eu fui menos para a rua, mas o Linha de Combate começou com as gravações na Mas Estela. naquele período você dormia que horas? Porque eu tava... Você pegava às 3 e saía às 6. Era mais ou menos isso, não era? No primeiro. É, Aí e, você e, fazia outra ainda, um outro jornal que era o o Band jornal. News. Isso. Não era? Você fazia o Band News e gravava o Linha de Combate. Eu fiquei pensando, eu dormia que horas? No trajeto, porque sobrou hora. Era uma loucura isso. Exatamente. Eu tentava ir dormir por volta das 5, 6 horas da tarde, e quando era meia-noite, 1 hora, eu estava indo para a TV já. Foi um período muito desafiador, porque você muda, né? Você muda completamente o ciclo normal de qualquer ser humano, né? Então era um desafio, mas e aí quando eu chego para fazer o primeiro jornal, Jorge, eu acabei me deparando com uma equipe incrível, porque eu falava assim, pô, 3 horas da manhã, vai estar todo mundo de Marlboro, eu falava, pô, vai ser, cara, eu vou te dizer que era uma equipe muito unida, eu tinha os repórteres cinematográficos, os assistentes de estúdio, todo mundo muito unido e com uma satisfação gigantesca. Era muito gostoso fazer o programa. Apesar do horário, da dificuldade, de estar virado, isso tudo, era muito legal fazer o programa para poder levar a informação cedo e com uma equipe tão legal, tão unida. E uma dessas pessoas que se manifestou na live, era uma senhora, ela era doméstica e ela falava isso. E ela acordava com você, na época do primeiro, ela acordava com você, você acompanhava ela enquanto ela fazia coisas dentro de casa, que ela tinha que deixar tudo dentro de casa, comida para filho, comida para tudo, e ela saía para o trabalho umas 6 da tarde, da manhã, era a hora que estava se despedindo, e aí você já tinha abastecido ela de tudo, e ela ia trabalhar depois de passar essa primeira etapa toda. Ela contou isso na live, foi muito legal. Você tem o nome dela para eu mandar um beijo especial? Ó o meu amigo aqui, Israel Goldenstein, que é inclusive apresentador, que assumiu, né, essa bronca depois que eu saí. Um beijo pro Israel, pro Pinto. Não, o Israel ele deixou um depoimento bacanérrimo, que ele botou assim: tive a possibilidade de cobrir a morte de Jô Soares com o JP. JP foi o primeiro apresentador do Brasil ao dar a notícia monstro demais, diz Israel Goldenstein. Mas ele é suspeito que eu mando o Pix para ele, então aí ele fala bem, assim. É o meu irmão. Pô. O Pix! Israel é um cara sensacional. Beleza, bom esse Pix. Quarto esse Pix. E a notícia que você gostou de dar? Ou a notícia que você ainda tem um sonho de dar? Qual é? A notícia? Que a gente falou mais pesado, mas qual foi aquela notícia que você uma notícia que eu gostaria de dar? Acabou a fome do mundo. Eu não estou falando agora que eu vi as pessoas comendo alimento, buscando alimento no chão sujo. A gente se deparou muito com isso durante a pandemia, né? As pessoas procurando comida no lixo, essa crise Yanomami que eu te falei, que você vê pessoas definhando. Teve um homem que sai do helicóptero, né, do resgate, e ele foi uma situação, eu prometo que eu não vou demorar aqui, mas é só para ilustrar isso que a gente está falando. E este homem, todo mundo na hora que eu fiz a reportagem falou assim, nossa, coitado desse idoso e tal. Eu falei, não é idoso, esse homem tem 30 anos, mas ele estava tão fraco, estava numa situação tão deplorável, de desnutrição severa, o Jorge, que na hora que ele sai do avião, né, com os profissionais de saúde, foi muito difícil retirar. Ele se agarra com um pingo de força que sobrou, como se ele dissesse, ele está se agarrando à chance de viver, a oportunidade de viver, que se ele ficasse ali na floresta, ele ia morrer. E aí, quando tiram esse homem, esse indígena, dos braços, tiveram uma dificuldade danada, porque ele se agarra à vida, assim. E aí tiram, né, ele, conseguem colocá-lo na maca, você vê a situação da fome,
a situação da miséria, ela é desoladora, ela é assustadora, ela é aterrorizante. Então, acho que dá notícia de que a miséria é severa, a fome acabou, seria um sonho assim, eu sei que é utopia, mas se eu pudesse desejar, se eu pudesse não, se eu pudesse escolher a notícia que eu gostaria de dar, seria essa. Teve notícia também que a gente deu ao vivo no primeiro jornal, isso era muito legal do primeiro jornal também, que a gente trazia as informações em primeira mão, né, junto com outras emissoras, ou enfim, nessa corrida aí. Teve durante a pandemia a vacina, a primeira dose da vacina, Foi isso, isso foi... a Júlia Hã? lembrou. A Júlia, olha a sintonia de vocês. A Júlia lembrou essa notícia. Então, a gente trouxe isso, né, no meio de uma situação catastrófica, né, a pandemia, você tem uma dose de esperança. Eu me lembro que eu tenho o Chinchila, que é um cara que hoje voltou para a Bahia, mas ele foi meu assistente de estúdio, e ele vibrava com as notícias também. E eu lembro que a gente dançava no estúdio quando chegou, né, essa primeira dose da vacina, quando de fato ela ia ser ministrada enfim. Então essa foi uma notícia boa também de trazer. Imagino. Essa foi boa, realmente, não só eu vi. Agora, me diga uma coisa. Me conta o segredo. Eu faço live ao vivo, eu gosto do ao vivo também. O que vocês fazem para não espirrar no ao vivo? Para não espirrar? Ninguém espirra, não tem um âncora. Vocês não tossem. Como é que pode? Não, espirrar não, mas engasgar direto, viu? Engasgar eu já passei mal um monte de bocado aí. Maus bocados. Hã? O quê? Lembra de alguma saia justa que você tenha passado ao vivo? Completamente. Então é uma bronca. Porque eu fiz errado. Mas eu tava com uma fome, era madrugada, e eu tava com uma fome, tudo isso, e aí eu tava numa dieta, tal, porque você dormindo de madrugada também, você desregula, né, completamente os hormônios e toda a sua composição, estrutura física, tudo isso. E aí eu comecei a regrar também, você acaba inchando, né, se você dorme mal, enfim, uma série de situações. E eu entrei numa dieta, procurei um acompanhamento médico, tal, nutricional, entrei numa dieta, eu estava com uma fome, eu estava com uma fome. E aí, geralmente, a gente tinha um intervalo de 5, 6 minutos no primeiro bloco. Eu falei, é agora. Agora. E eu fiz a besteira. E a nutricionista, ou nutricionista, não me lembro quem foi, me deu grão de bico para comer. Não, porque grão de bico não engorda, vai te saciar e tal, não sei o que lá, e papapá. E eu, mandei grão de bico para dentro. Fui mandando grão de bico. De repente, o diretor vira e fala assim, tá voltando. Voltou antes, eu calculei errado, sei lá, eu sei que na hora. Eu falei, como tá voltando? Minha boca tava cheia, o negócio não engolia nem nada. Puta vida, cara, foi difícil. E eu comecei, me engasguei todo, não saía, aí não tinha água, não tinha nada que desse jeito, e o negócio já estava no ar, e aí a sorte é que acabaram cobrindo ali de imagem, e aí a gente conseguiu, mas olha, foi difícil, me engasguei todo, achei que não ia conseguir continuar, tomei uma chamada depois, mas deu certo, depois no final deu certo. De fazer xixi muito forte, segura, não tem que fazer, é uma prova de... Aí segura, mas óbvio, né? Não, mas o JP, isso tem gente que tem problema de incontinência urinária ou de segurar, né, que pode fazer mal, tudo isso. Aí a gente tem sempre alguma alternativa de, por exemplo, uma reportagem mais longa. Uma reportagem mais longa, você avisa a repórter, fala, você vai ter que segurar aí 4 minutos, 3 minutos, sei lá, o tempo que eu for ao banheiro, se vira aí, coloca a reportagem, na sequência da reportagem já cola a repórter, tudo isso, porque senão danou-se. Eu não. Já aconteceu. No primeiro jornal mesmo. O primeiro jornal era um jornal de 2h15, Jorge. Eu vi. 2h15, cara. E aí você toma café. Eu tomava café porque eu precisava ficar ligado, tal, 3h da manhã, 3h45 começava. E aí tem horas que não dá para segurar. Aí você faz isso, você avisa o diretor, o editor-chefe, avisa a repórter, ele aciona tudo, coloca a matéria, nem tem que colocar 2 reportagens, uma na sequência da outra, e vai que vai. Só tem que desligar o microfone, né? Porque imagina. Exatamente. Desliga aí, porque senão vai todo mundo ouvir no switch. E imagina se o operador
papa mosca, ele abre isso e vai pro ar. Aí é nossa. Não, mas isso nunca aconteceu. Porque eu fico vendo vocês. Aí da Lourdes Alcântara comentou isso, que ela fala: Jorge vive espirrando na live. Cara, me dá um ódio. Eu sempre falo: gente, o Bonner não espirra, o fulano não espirra. Ninguém. Por que eu tenho que espirrar na hora da live? Mas na hora, por exemplo, se acontecer uma situação como essa, por exemplo, a gente está sempre em sintonia com o diretor. Por isso que quando você está alinhado com a tua equipe, isso tudo fica mais fácil, porque as pessoas, por exemplo, o meu diretor aqui, o André Bessa, eu tive diretor em São Paulo também, o apelido dele é Boi, é o Moisés, que é um cara, assim, incrível, fenomenal, como o Andrezinho aqui também é. Eles já começam a pensar, uma coisa muito doida, eles já começam a pensar com a cabeça do apresentador, entendeu? Então, se eu faço um gesto que eu vou para cá, ele já corta para aquela câmera. Se eu faço um gesto que eu vou para lá, ele já corta. Se eu faço um sinal, ele já sabe o que eu estou querendo. Se eu faço outro, ele também já sabe. Isso a equipe toda. Então, por exemplo, se ele viu, pela minha expressão, que eu comecei a ficar estranho, alguma coisa, tudo isso, ele vai me proteger. O que significa isso? Ele vai cobrir de imagem, até eu me restabelecer, tudo isso, entendeu? Então, esse alinhamento com a equipe precisa ter, entendeu? A equipe precisa... Por isso que assim, você vai formatando o jornal e vai ganhando, a gente brinca. Eu tive um diretor, o Vildomar Batista, que ele falava assim: você vai ganhando musculatura, né, ao longo do programa, desse alinhamento com a equipe, porque aí só de se olhar já vão sabendo como agir. Então isso é muito legal, porque aí você também é protegido, sabe? Isso eu acho que está dentro daquilo que a gente comentou da magia do ao vivo, né? Ao vivo vai te dar isso. Você ter jogo. Não, e aí numa situação, por exemplo, o último caso, não teve jeito, tal, não sei o que lá, né? Ou você espirra e pede desculpa e segue o barco. Às vezes você fica tentando segurar, aí fica aquela situação pior ainda, entendeu? Eu fazendo várias coisas, tropeçando, deixando o talo cair, sei lá, agora... Tropeçando que ia ficar uma situação mais constrangedora, porque a câmera ia pegar, e hoje, com recorte, né, com tudo muito rápido na internet, os caras iam colocar, né, e aí ia ficar meio desagradável. Agora, olha a Cibele da Irlanda, olha que legal. Da Irlanda assistindo a gente, muito bacana. Beijo, Cibele, também. Agora, você estava falando de alimentação, você é uma pessoa preocupada... Do quê? Desculpa, Jorge. Da sua alimentação, que é nutricionista. Tá. Você até hoje ainda é uma pessoa preocupada com a alimentação, porque você é uma pessoa que gosta de malhar, você é uma pessoa do esporte, você é do exercício. Né? E é o meu equilíbrio. É o meu equilíbrio. Eu preciso do esporte, principalmente fazendo o hard news, que é você trazendo informação. Hoje, por exemplo, a gente trouxe uma informação de um idoso que estava na mureta do Leme, né? Quer dizer, estava contemplando a natureza, tudo isso, uma onda vem. A gente está com ressaca para quem está na Irlanda, para quem está fora aqui do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente está com alerta da Marinha, onda de até 4 metros, uma ressaca braba daquelas, interditou parte do Leblon, tudo isso, e tinha um idoso, hoje cedo, né, lá na mureta do Leme, assistindo ali as ondas, a natureza, tudo isso, uma onda vem, arrasta e acaba levando esse idoso. Ele bate a cabeça, tudo isso, e acaba falecendo, né? O guarda-vida conseguiu retirá-lo do mar. A gente tem, inclusive, uma imagem muito forte. Ele sai com vida do mar, fazem massagem cardíaca, mas quando ele é levado para o hospital, infelizmente, ele não resiste. E assim, estava olhando a natureza, estava contemplando, de repente, numa atitude tão rápida, numa reação da natureza. Enfim, eu estou dizendo isso porque isso, a gente sai carregado. Então, o exercício físico é a minha válvula de escape. E se eu não faço, por exemplo, essa semana que passou, eu fiz o debate, estava muito envolvido com o debate, estudando muito, me preparando muito, e eu também estava saindo de uma gripe. Ninguém sabe, mas eu fiz o debate com muita medicação, porque eu estava saindo de uma gripe, né? A semana toda do debate, pré-debate, eu estava rouco. Inclusive fazendo limpeza, tudo isso, para poder estar com a voz pronta, porque eu falei, poxa, justo na semana do debate me acontece isso também. Então, o equilíbrio, o exercício físico faz parte desse equilíbrio também da válvula de escape. Se eu não faço, por exemplo, eu voltei a fazer
hoje, porque essa semana sem fazer já pesa para mim, sabe, Jorge? Além, é claro, de cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da parte física, a gente precisa estar bem física e mentalmente na hora de apresentar, então isso é importante para É um mim. conjunto, né? É. Agora, a Júlia, a vida de trabalhar ser casada com jornalista é tipo médico. Não é Por uma quê? mais fáceis, né? Você pode começar, sei lá, Deus que me perdoe, mas acontece uma tragédia, você está apresentando seu jornal, e aí não vai ter substituição, vai ter que ficar o foco no Rio, você vai ter que estar mediando ali, não tem hora para sair. É uma vida complicada, né? Ela tira de boa, ela já lida com isso bem. A Júlia é uma baita companheira. Se não fosse a Júlia, eu não estaria, né, hoje enfrentando esses desafios, porque se eu tô... Nada fácil. Oi? Ela botou aqui nada fácil. Ah, ela tá aí? Então Tá aí. vou começar a falar mal dela. Que... Não, mas eu vou te dizer uma coisa. A Júlia mudou para o Rio de Janeiro agora, recentemente. É mesmo. A Júlia vivia em São Paulo. Então era muito difícil, né, ficar a semana inteira longe dela. E ela tá, A gente... não é? O quê? Ela não tá na concorrência? Tá na concorrência. E tem mais um detalhe. A Júlia foi para a área comercial, mas a Júlia é jornalista. Ah, ele é jornalista também? Porque eu tô escalando a Júlia também. Tá pensando o quê? Que eu fico ou não, eu vou ali na família. Aliás, já que a gente está falando de jornalista, tudo, né? Um beijo especial para a Júlia e um beijo especial para a Fabiana também, fazendo a assessoria, fazendo a Fabiana, a Mônica. Mônica, maravilhosa também. Obrigado. Agora, me diga uma coisa. No jornalismo, o senhor já não tem mais o que mostrar para ninguém, já está consagrado. O entretenimento é um desejo ou a cachaça do jornalismo está aí entranhada? Olha, e que curioso você me perguntar isso, ô Jorge, porque quem me acompanha... Preciso do meu funcionário. Isso que você me perguntou do entretenimento. Olha, eu comecei no esporte, nunca achei que eu fosse fazer hard news, eu achava que a minha carreira ia ser direcionada para o esporte e tudo isso. E aí depois tive algumas experiências no entretenimento que eu adoro, mas hoje eu estou muito realizado mesmo no hard news, num programa diário, nesses moldes que eu estou fazendo, eu estou muito feliz. Então, é claro que é o que você falou, a gente acaba se adaptando, né, dependendo do desafio que for, mas eu estou muito realizado hoje, sabe, Jorge? Mas eu já fiz também revista eletrônica, aliás, e eu tenho muita gratidão por algumas pessoas que me abriram as portas. Eu fui para o jornalismo para fazer o primeiro jornal depois que eu apresentei um programa de alguém que eu admiro, tenho uma paixão gigantesca, que é a Silvia Popovic, eu falo com ela, maravilhosa, eu apresentei o programa dela, Aqui na Band, junto com o Lacombe. A Silvia é uma referência para mim, e aí depois, o Vildomar Batista, eu sou um cara muito grato, Rodolfo Schneider, Andressa Guaraná, todas essas pessoas que me deram a oportunidade, que me abriram portas, mas eu fui depois que eu apresentei, que eu cobri férias da Silvia e do Lacombe Aqui na Band, fazendo um programa de jornalismo e também de entretenimento, uma espécie de revista eletrônica. Despertou a atenção do jornalismo e aí eu recebi essa oportunidade. Eu te perguntei isso porque eu estava lendo, vi que você já tinha essa passagem pelo entretenimento, né? Mas eu vejo você hoje muito sedimentado, você já é um profissional do hard news, que é isso, você já está lá poderoso. Claro que tem sempre o que conquistar, é óbvio, a gente nessa profissão a gente está sempre se movimentando. Mas eu também vejo você como um cara da comunicação mais direto ainda com o público, um apresentador de um talk show ou um apresentador de programa. Eu acho que você tem muito dessa vibe, sabe? Também do entretenimento. Tomara que alguém da Band esteja ouvindo. Tá aí, ó. Quem tá falando é o cara que conhece do riscado. Quem sabe? Show à noite, assim, nos moldes que era o saudoso Jô, né? Que era maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver, você ia mandar muito bem. Obrigado, Jorge. Quem sabe, né? Portas não são fechadas, né? Não, nunca. Muito pelo contrário. E como eu falei, eu gosto de desafio, gosto de projeto, gosto de novidade. Estamos aí para isso. Agora,
foi jornalismo? Ou você pensou em fazer outra coisa? Sua mãe é delegada, né? Minha mãe é delegada. É, Aposentada agora, tenho uma admiração gigantesca por ela. Ela foi a primeira delegada a comandar uma delegacia de homicídios em Ribeirão Preto. Foi uma época onde eu trabalhava, teve uma passagem muito curiosa. Eu trabalhava na Globo e sou filho de delegada e passei também mal bocado uma época, que foi uma época que teve, em 2006, o toque de recolher. E eu estava na rua, era repórter, era mãozinha, naquela época era estagiário, carregava uma câmerazinha e ia fazer. E eu me lembro muito disso, que teve o toque de recolher do PCC, primeiro comando lá em São Paulo, uma facção criminosa lá de São Paulo, e aí teve esse medo generalizado, né? Primeiro por ser jornalista, por trabalhar na Globo na época, era na IPTV, afiliada da Globo, e por ser filho de policial. Então, eu tinha que fazer caminhos diferentes, eu tinha que avisar para onde eu estava indo, para onde eu não estava indo. Foi uma época que ela foi de uma tensão muito grande, né? E tensão também pela minha mãe, mas a minha mãe sempre foi uma delegada, uma policial muito correta. Então, é curioso isso, né? A criminalidade, os bandidos sempre respeitaram muito a minha mãe. Mas eu sou jornalista muito por conta da minha irmã mais velha. Eu tenho duas irmãs que eu sou maluco, né? A Belzinha, que é a mais nova, e a Malu, que é a mais velha. E a Malu é uma referência para mim, assim, também. E eu também devo muito à profissão por conta da Malu, que eu falava, nossa, olha, tenho a Malu como um espelho, né? Então eu acabei seguindo o jornalismo muito por conta dela também. Mas nunca chegou a A Malu pensar é em ser política? jornalista. A Malu é jornalista e dá concorrência. Eita! Mas estamos todos felizes. Uma baita jornalista. Mas da mesma concorrência da Júlia, não? Exatamente. Mas em São Paulo. Agora, é que eu fico pensando assim, um garoto, adolescente, mãe delegada, devia viver assim fantasias, sei lá, loucas, né? De também virar. Eu cheguei a fazer, eu achava que eu queria, que eu sempre gostei muito de viajar, e eu, quando entrei no jornalismo, Jorge, eu entrei para fazer jornalismo para essa área de turismo de aventura, jornalismo ambiental, para trabalhar em revista. Era isso. Eu vou te contar uma curiosidade que quase ninguém sabe. Eu odeio e até hoje tenho uma dificuldade. Hoje eu acostumei um pouco mais, mas eu não conseguia me ver, não conseguia me ouvir. Tinha essa dificuldade gigantesca, falava coisa horrorosa, como eu fico ruim no ar, e a minha voz, isso e aquilo outro. Então, eu nunca gostei de ser fotografado, nunca gostei de aparecer em câmera. Eu queria fazer jornalismo para trabalhar em revista, mas hoje a gente sabe que, quer dizer, naquela época também já estava ficando mais difícil trabalhar em revista, e aí um dia teve uma chance na Record, em Ribeirão Preto. O Valmir Bononi era o chefe. Eu entro na redação, e aí ele colou, tinha uma vaga ali no mural da faculdade, e aí eu falei, pô, eu vou lá, né? Eu levei para casa, falei assim, pô, tem essa possibilidade, mas um monte de gente já foi, eles não vão querer, eu também não quero, tal, não sei o que lá. E minha mãe virou para mim e falou assim, mas, pô, e eu trabalhava numa loja, né? Eu trabalhava numa loja de surf, fazia faculdade e não tinha nada a ver com a área, né? E ela falou, bom, não, você já tem, vai lá, né? Então aí eu fui e o Valmir acabou gostando de mim, as repórteres que estavam lá também, e aí eu entrei para ser rádio escuta na época, e aí eu fui seguindo, fui me apaixonando por TV e cá estou hoje. Legal. Isso, né? Você sabe que a minha primeiro emprego também foi mais ou menos assim. Aqui em Niterói tinha um jornal da grande região fluminense, que era o Fluminense, que era muito perto da minha casa. Eu tinha saído da faculdade particular para a faculdade pública. Falei assim, agora larguei meu emprego na Fininvest, olha isso. E estava passando a porta do jornal, olhei assim e falei assim, o não eu já tenho. Bati na porta, estou precisando de estagiário. A editora estava enlouquecida, que ela tinha um editor de férias e duas pessoas doentes. Ela falou, toma, bate release, senta ali. Era máquina de escrever, que eu sou de época. E 3 anos. Não saí mais. Olha, que beleza. Então é muito em cima dessa história. Do não eu já tenho, né?
falo isso, e foi bacana você falar essa história também. Das pessoas acharem sempre, eu não vou conseguir. Não, não vai dar. Até para jornalista, muito. Alguém pediu o telefone outro dia, aí falou, já conseguiu falar com essa pessoa? Nunca consegui. Não vou nem tentar. Eu falei assim, não, tenta sim. Eu não consigo. Não quer dizer que você não vai conseguir, sabe? Claro. Aí a gente tem que tentar, ao menos tentar, né? Exatamente, é assim, essa é a premissa básica do jornalista, né? Vai receber ou não, mas até com o não você consegue trabalhar, você consegue escrever uma reportagem, você consegue desenvolver um tema, pelo menos você tem esse não para poder discorrer. O problema é quando você não tem o não, né? Porque aí você não consegue nem se defender ou se justificar. Meninas são muito pequenininhas, a Lavínia fez 1 aninho em fevereiro, vai fazer 2, não é isso? A minha filhada? A minha filhada, a Lavínia, que eu sou maluco, né? Eu sou suspeito para falar que eu sou um padrinho coruja pra caramba. Ela é uma delícia. Ele ainda tá com aquele olho lindo? Tá, ela é muito linda, né? Os pais são muito bonitos, né? O João e a Jaque são muito bonitos. E eu tenho a minha filhota, né? Que é o meu amor, que é a Ana Beatriz, que fica em Limeira, no interior de São Paulo. Esse é um desafio para mim, porque eu fico longe dela. Então, isso bate, assim, de vez em quando aperta o coração. E aí, tá sem a Júlia e sem a Ana B, era praticamente impossível. Mas será que teremos 2 jornalistas futuramente aí, não? Não sei. Ela, de vez em quando, você sabe que quando eu encontro, ela brinca comigo, ela fala assim, papai, eu vou fazer aqui o show da Joana Paula. Aí ela fica me imitando. Ela veste, pega uma roupa, ela pega uma bota, que eu gosto de usar bota, ela coloca e vem fazer o show da Joana Paula. Ela fica improvisando na sala, no quarto, ela faz de vez em quando isso. Para ela deve ser divertido, né? Ver o pai na televisão. Ela já veio aqui na televisão, aqui no Rio, nos estúdios, acompanha, fica bonitinho olhando tudo. Ela é muito sagaz, ela fica olhando tudo, capta tudo. Ela foi desde pequenininha, ela foi à Band em São Paulo também, acompanha, gosta. Vai ter escapatória não, viu? Quando é assim. Mas que será, né? O que seja melhor que ela decidir para ela. Né? Desde que ela seja feliz, é o que eu quero, é o que eu espero. É isso. Poxa, quero te agradecer demais. Eu tenho o meu caderninho, eu tenho mais uma pauta aqui para mais 4 ou 5 lives. Mas futuramente a gente não consegue. Quero agradecer demais. Obrigado, João. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que assistiu e ficou tendo paciência dessas quedas. Não sei o que aconteceu. Deve estar com algum bug no Instagram hoje, que isso não é normal, nunca aconteceu antes. Mas tudo bem, foi gostoso. A gente voltou, o pessoal pôde tomar uma água, pôde ir ao banheiro. Foi com emoção. Afinal, é ao vivo, né? Ao vivo. Obrigado mesmo, parabéns. Obrigado, Jorge. Mais uma vez cobrir o Carnaval do Rio ano que vem, na torcida muito forte aqui. Tomara que role. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você pela oportunidade, foi muito gostoso bater esse papo. Vamos marcar, numa próxima você me faz as outras perguntas que tem aí e vamos junto, prazer te conhecer, viu? É isso aí, cara. Fique bem. Júlia, beijo. Beijo para você, Jorge. Beijo para todo mundo aí na live também. Muito obrigado aí pelo carinho, pela paciência. Até mais.